Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, o versículo 15 e o versículo 16. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 15, ou melhor, capítulo 5, versículo 15 e o versículo 16, que nos diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, aproveitando bem o tempo, aproveitando bem o tempo que o Senhor tem nos concedido. Nós podemos ver, amados irmãos, que uma das grandes dádivas de Deus para o ser humano é o tempo. Saber administrar o tempo é o grande desafio para toda a humanidade. Não há como negar o fato de que vivemos numa sociedade extremamente movimentada. Quase todos estão numa correria altamente desenfreada. Os inúmeros compromissos e responsabilidades de toda ordem acabam por gerar um dos principais problemas na nossa atualidade, que é chamado o estresse. E se desvencilhar dessa vida estressante não é uma tarefa tão fácil assim. Porém, é mais que necessário reservar tempo aos reais valores da vida, antes que seja tarde demais. E o sábio Salomão, ele compartilha conosco sobre o tempo apropriado para cada coisa. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 8, Salomão diz o seguinte: há tempo de plantar e há tempo de colher, há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de espalhar e tempo de ajuntar, tempo de falar e tempo de ficar calado. Como também há uma necessidade em nossas vidas de reservarmos um tempo para os reais valores da vida. Eis a razão do nosso tempo: aproveitando bem o tempo que Deus tem nos concedido. É necessário desenvolver cada atividade no seu tempo certo. E o apóstolo Paulo diz aqui: para não sofrermos tanto, devemos remir o tempo, ou seja, aproveitarmos bem todas as oportunidades que Deus tem nos concedido. E nós vivemos nos nossos dias, amados irmãos, sob a pressão das coisas urgentes. Essas coisas batem à nossa porta e muitas vezes não tem paciência para esperar. Nós hoje somos uma geração escrava ao relógio e de uma agenda. Corremos de um lado para outro, afadigando-nos com muitas coisas, mas muitas vezes desfrutamos pouco das coisas verdadeiramente importantes. Estamos numa ciranda sem fim, e muitas vezes a nossa vida fica como num carrossel em alta velocidade, sem sabermos como pará-lo.
Por isso que o apóstolo Paulo diz que devemos remir o tempo, devemos aproveitar as oportunidades, devemos parar, reservar um tempo para as coisas de reais valores nas nossas vidas. É tempo de nós fazermos uma avaliação, de termos coragem de tomarmos decisões sensatas, que nos coloquem na estrada da busca das verdadeiras prioridades importantes para a nossa vida. Portanto, amados irmãos, nós vimos aqui que a luta cristã, ela é grande, mas, amados irmãos, nesta noite, eu quero pelo menos mostrar 3 verdades de como devemos administrar bem o tempo que o Senhor tem nos concedido. A nossa vida está sendo muito corrida, tudo bem, mas nós devemos priorizar. É necessário reservarmos um tempo para as coisas importantes da vida. E quais são essas coisas importantes que nós devemos reservar com o tempo que Deus tem nos concedido? Em primeiro lugar, nós devemos priorizar, em primeiro lugar, o nosso relacionamento com Deus. É uma pergunta, amados irmãos, que nós devemos fazer sempre a nós mesmos, perguntarmos à nossa própria alma, perguntar para nós mesmos, como é que está o nosso relacionamento com Deus? Quando nós lemos, amados irmãos, não é à toa que no Decálogo, lá na lei, nos 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 8 ao versículo 11, nos diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Então, amados irmãos, são recomendações como estas que devemos parar. Será que estamos priorizando em primeiro lugar? Em primeiro lugar, nós estamos buscando primeiro um relacionamento, ou priorizando nosso relacionamento com Deus. Nós vivemos numa sociedade que ela capitulou-se ao secularismo. As pessoas não têm tempo para Deus, ou pensam que não têm. Elas correm atrás de muitas coisas: dinheiro, trabalho, sucesso, conforto, prazer, lazer, e relegam Deus a um plano secundário. Nós devemos trabalhar, devemos ganhar o nosso dinheiro, devemos buscar um momento para termos conforto, devemos ter prazer, lazer, mas jamais devemos relegar a Deus e colocarmos Deus como um plano secundário. Muitas pessoas são mais zelosas com seus próprios interesses do que com as coisas de Deus. Muitos não têm suas vidas regidas pelas Escrituras. Muitas vezes os seus sentimentos, os seus desejos estão acima da verdade de Deus. Por isso, amados irmãos, nós vivemos dias difíceis. Nossa geração, a geração dos nossos dias, ela está confusa, ela está perdida. Precisamos entender, meus amados irmãos, amadas irmãs, amigos e amigas, precisamos compreender que a nossa maior necessidade é termos o quê? Um relacionamento com o nosso Criador. A nossa maior necessidade é Deus.
Ele é melhor do que todas as coisas. O Deus que nós devemos adorar, Ele é mais importante do que suas bênçãos. Devemos acertar nossas vidas com Deus. Devemos emendar nossas veredas e voltarmos cada dia mais, priorizando o nosso relacionamento com o Senhor. Devemos estar buscando de todo o nosso coração, andar com Ele humildemente, e aí sim, experimentaremos uma vida plena, uma vida abundante e uma vida superlativa. Mas, infelizmente, muitos não têm levado esse mandamento com seriedade. E uma das coisas, amados irmãos, que nós muitas vezes não fazemos, ou muitos não estão fazendo, é que tantas pessoas gastam tempo com tantas coisas, mas não se dedicam a uma vida de íntima comunhão com Deus, uma vida de consagração, uma vida de oração para com Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo disse que nós devemos buscar Deus de todo o nosso ser, de toda a nossa alma. Lá em Lucas 18, versículo 1, ele diz que nós devemos estar orando, sem desfalecer, orai sem cessar, diz o apóstolo Paulo. E por que, amados irmãos, a Bíblia nos exorta a tanto estarmos orando a Deus? Porque a oração é um meio de adoração a Deus. Só ora a Deus quem tem intimidade com Deus. Só ora a Deus quem verdadeiramente tem prazer em adorar a Deus. A oração é um meio de adorarmos a Deus, de bendizermos com os nossos lábios, de conversarmos com Deus naqueles momentos que Deus está nos dando a oportunidade para lermos a sua palavra e conversarmos com Ele. Nós falamos com Deus e Ele nos responde pela sua palavra, Ele nos fala pela sua palavra. Quanto tempo nós temos gastado, amados irmãos, na meditação, pegarmos a palavra de Deus, Deus falando conosco e nós falando com Ele? Isto é comunhão, isto é intimidade. Alguém já disse que a Bíblia fechada, ela é como um livro qualquer, mas quando ela é aberta, é como que os lábios de Deus pronunciando as suas palavras para as nossas vidas. A Bíblia, ela tem que ser aberta, ela tem que ser lida, e Deus há de nos falar conosco por meio dela. É o meio pelo qual Deus deixou para falar com o seu povo. Por isso é necessário nós priorizarmos, primeiramente, amados irmãos, remindo o tempo, porque os dias, diz o apóstolo Paulo, são maus. O tempo mais proveitoso que nós temos aqui nesta vida é o tempo que nós investimos em oração, em adoração a Deus, em intimidade com Ele. Graças a Deus, amados irmãos, nós temos as nossas orações lá particulares, mas graças a Deus, depois de tantos meses, não é? Nós não nos reunimos aqui, não nos reunindo aqui no templo, domingo dia 21, mesmo com algumas limitações, voltaremos a adorar a Deus de forma coletiva. Mas isso nós devemos dar graças a Deus em tudo. Paulo diz isso,
lá em Tessalonicenses: orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Um filósofo dinamarquês, Kierkegaard, ele disse o seguinte: orar, ter intimidade e adorar a Deus é respirar, pois sem respirar a pessoa morre, e sem orar acontece o mesmo com nós que somos cristãos. Nós vamos morrendo, nós vamos desfalecendo. Portanto, amados irmãos, como administrar o tempo pelo qual Deus tem nos concedido, mesmo em tantos dias difíceis pelos quais nós estamos vivendo? Primeiramente, nós devemos priorizar o nosso relacionamento com Deus. Aí sim estaremos aproveitando bem o tempo que Deus tem nos concedido. Devemos priorizar o nosso relacionamento com Deus. Mas em segundo lugar, como administrar bem o tempo que Deus tem nos concedido? Em segundo lugar, devemos priorizar o nosso relacionamento com a nossa família. Mas pastor, sim, primeiramente Deus. Segundo, priorizarmos nosso relacionamento com a nossa família. Porque as Escrituras, lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, ele nos diz o seguinte: quem não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. Quem não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. Então, para administrarmos bem o tempo que Deus tem nos dado, ou está nos concedendo, em segundo lugar, devemos priorizar o nosso relacionamento com a nossa família. Amados irmãos, irmãs, a família é o mais rico patrimônio que Deus tem nos dado. Precisamos investir na família o melhor daquilo que Deus tem nos dado. Nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. Nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. Nós podemos ver, amados irmãos, quantas famílias estão sofrendo porque muitas vezes não priorizaram o relacionamento com a família. Não podemos amar as coisas e usar as pessoas da nossa própria casa. Não podemos construir os nossos sonhos e estarmos arrebentando com a nossa família. Não podemos ser mais amáveis com os de fora do que menos amamos ou amarmos os da nossa própria casa. Tem pessoas que são assim. Não é que você não deva amar os de fora, mas muitas pessoas amam mais as pessoas de fora do que os da sua própria família. Nós devemos priorizar o relacionamento na nossa família, e assim estaremos administrando bem o tempo que Deus tem nos concedido. O marido deve ser devotado à sua esposa. A esposa precisa ser a fonte de alegria para o seu marido. Os pais precisam orientar os filhos com sabedoria e amor. E os filhos também precisam obedecer aos pais
com reverência. Nenhum outro interesse terreno pode interpor entre nós e nossa família. A família que Deus tem nos concedido, ela é o maior bem que nós possuímos. Nossa família precisa estar no altar de Deus. Ela precisa estar vivendo segundo a vontade de Deus e para a glória de Deus. Quantas famílias, amados irmãos, aparentemente têm vivido, é apenas uma aparência, mas não estão no altar de Deus, não estão vivendo segundo a vontade de Deus, não estão vivendo para a glória de Deus. Então o esposo, a esposa, os filhos devem priorizar o relacionamento entre uns para com os outros. E com certeza Deus será glorificado, porque quando uma família prioriza primeiramente o seu relacionamento com Deus, depois ela prioriza o relacionamento entre eles, vivendo no altar de Deus, vivendo segundo a vontade de Deus e para a glória de Deus, ela vai ser uma igreja a serviço do Deus vivo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, como loucos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Se o apóstolo Paulo já falava essas palavras lá nos seus dias, imagine nos dias de hoje, E eu estava olhando, amados irmãos, numa revista, que é uma pesquisa antiga, isso foi em 2015, uma pesquisa norte-americana, feita em março de 2015, essa pesquisa foi sobre o que mais influenciava a autoidentidade dos americanos. E nessa pesquisa revelou que 62% disseram que sua família fez muito por sua identidade pessoal. Ou seja, a maioria dos americanos concordaram sobre a importância da família. A importância da família está priorizando o relacionamento deles entre uns para com os outros. E nós brasileiros, nós como cristãos também, precisamos estarmos cientes da importância da família para as nossas vidas. Muitas vezes nós não valorizamos aqueles de casa. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz: quem não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. Devemos investir, amados irmãos, tempo em família e não deixar que nada roube esse tempo tão precioso. Nosso relacionamento familiar. Como eu falei anteriormente, o marido deve ser devotado à sua esposa. A esposa precisa ser uma fonte de alegria para o seu marido. Os pais, esposo, esposa, precisam orientar os filhos com sabedoria e amor. E os filhos precisam obedecer aos pais com respeito ou reverência. São palavras sinônimas. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, amigos e amigas, esposo, invista tempo com a sua esposa. Esposa,
invista tempo também com seu esposo. Pais, invista tempo com os seus filhos. Nenhum sucesso pode fazer com que sua família venha deixar ou ficar fracassada. O maior sucesso de uma família é priorizar o relacionamento com Deus, primeiramente, está priorizando o relacionamento em família, uns para com os outros. Então, esta é a segunda forma que nós devemos estarmos administrando bem, né? Aproveitando bem o tempo que Deus tem nos concedido. Mas em terceiro e último lugar, né? Que nós devemos aproveitar bem o tempo e administrarmos para a glória de Deus, o tempo que Ele tem nos dado. Quando eu falo o tempo que Deus tem nos dado, amados irmãos, não é que você deixe o seu trabalho, deixe de trabalhar, não. O tempo que Deus tem nos dado é esse tempo que eu e você estamos agora compartilhando da palavra de Deus, seja aqui na igreja, seja em casa com os nossos familiares. É o tempo que Deus tem nos concedido para termos a oportunidade de estarmos em íntima comunhão com Ele, em oração em família, consagrando-nos a Deus. É esse tempo que Deus requer que nós o quê? Priorizemos para Ele, que priorizemos no nosso relacionamento familiar. Mas o trabalho, na hora que você estiver no trabalho lá suando para ganhar o seu pão de cada dia, continue, mas o tempo livre que Deus tem lhe dado, aproveite esse tempo, priorize Deus primeiramente, priorize sua família, e em terceiro e último lugar, devemos priorizar o nosso relacionamento com a igreja. Como é que está o nosso relacionamento? Primeiramente com Deus. Como é que está o nosso relacionamento? Primeiramente com a nossa família. E terceiro, como é que está o nosso relacionamento com a igreja de Deus? A Bíblia, ela é bem clara. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz o seguinte: não deixemos de congregar-nos como é o costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amados irmãos, é maravilhoso a palavra de Deus. Ela nos exorta a não deixarmos de congregar-nos. Um cristão verdadeiro, amados irmãos, quem prioriza Deus, quem prioriza sua família, quem prioriza seu relacionamento com a igreja, sabe o quanto tantos irmãos, tantas irmãs estão aspirando um dia voltarem para o templo para congregarmos juntos, para compartilharmos da palavra, dos cânticos, das orações e tantas outras coisas, de revermos uns aos outros. É Deus que faz isso na vida do seu povo. Devemos priorizar o nosso relacionamento com a igreja do Senhor. A igreja, amados irmãos, é o rebanho de Deus, coisa maravilhosa. Ela é o corpo de Cristo. Ela é também a coluna e o baluarte da verdade. Precisamos priorizar o nosso relacionamento como igreja. Precisamos estar envolvidos, comprometidos em sustentar a igreja com a nossa presença, com o nosso testemunho, com as nossas orações, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, para que Deus seja glorificado. Eu creio, amados irmãos, que depois desses dias de recesso, creio que muitos cristãos têm muitas coisas em suas mentes que
com certeza, mudarão de muitas atitudes, ou terão muitas atitudes que não tinham antes. Somos o corpo de Cristo em ação. Nós devemos desenvolver os nossos dons para a edificação da igreja. E estamos buscando também aqueles por quem Cristo deu a sua vida. Há muitas ovelhas aí desgarradas que pertencem ao rebanho de Israel. E nós, como igreja, devemos estar buscando a Deus para que Ele abra-nos portas, para falarmos das verdades do Evangelho, e essas pessoas que estão perdidas possam um dia formar ou estar junto com o rebanho de Cristo. Na igreja há ministério para cada membro. Cada membro, ele foi chamado para servir. Todos são úteis, todos são necessários. Temos que entender isso, amados irmãos. Todos os membros da igreja, todos eles são úteis e são necessários. Devemos priorizar o nosso relacionamento como igreja, como família de Deus. Meu irmão, minha irmã, priorize a sua igreja também. Priorize o seu relacionamento com Deus primeiramente, priorize o seu relacionamento com a sua família e priorize o seu relacionamento com a igreja de Deus. Ame a sua igreja, ame os seus irmãos, as suas irmãs. Participe assídua e pontualmente. Graças a Deus, estamos voltando às atividades. Participe das suas atividades. Trabalhe para o crescimento espiritual da sua igreja e também trabalhe para o crescimento numérico da igreja de uma forma saudável. Meus amados irmãos, às vezes nós temos uma visão míope. Quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, quando nós priorizamos também nossa família, o nosso relacionamento com a igreja de Deus, quando nós nos dedicamos, participamos assiduamente, participamos das suas atividades, quando nós trabalhamos para o crescimento espiritual, com certeza Deus há dá também um crescimento numérico e sadio. Porque um corpo que não desenvolve tem alguma coisa impedindo. Devemos trabalhar para o crescimento espiritual e, naturalmente, Deus acrescentará os números na igreja. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, não fique, tem pessoas, hoje eu vou usar um termo aqui, não fique desigrejado. É notório nos nossos dias, muitos têm abandonado a comunhão dos santos, muitos têm deixado a igreja para viver uma espécie de exílio espiritual. Alguns argumentam o seguinte, que a igreja, ela está muito doente, tem muitos problemas. Onde tem seres humanos, sempre haverá problemas, mas Deus está consertando e colocando tudo no devido lugar, em ordem, esses problemas. Mas muitos usam esse argumento, que a igreja está muito doente e dizem, o melhor é eu ficar cultivando minha espiritualidade em casa, já basta.
de forma isolada. Mas a Bíblia não ensina assim. Outros dizem que, mesmo não indo à igreja, se alimentam espiritualmente, ouvindo seus pregadores prediletos, com os recursos que temos hoje nas mídias sociais. Mas uma coisa eu digo, amados irmãos e irmãs: apartar-se, porém, fisicamente da congregação é um grave perigo. Sabe por quê? Não existe ovelha sem rebanho, e nem membro isolado do corpo. Tem pessoas que preferem ficar em casa, dizendo que estão desenvolvendo suas funções espirituais. A igreja tem muitos problemas, ela está muito doente, a igreja, e apartam-se fisicamente da congregação. Isso é um grave perigo. Como eu falei, não existe ovelha sem rebanho, e não existe membro isolado do corpo. Tem que estar unido ao corpo, tem que estar no presente com o rebanho, pois nós pertencemos a uma família, somos parte de um corpo, não estamos divididos, não fomos mutilados para vivermos isolados. Temos que estar o quê? Unidos, juntos. Uma coisa interessante é que devemos entender o seguinte: nós vamos à igreja não apenas para receber. Pessoas estão vindo para a igreja apenas para receber, mas sobretudo nós vamos ou estamos na igreja é para darmos algo. Nós estamos na igreja, nós vamos para a igreja é para prestarmos culto a Deus primeiramente. Ele é digno de prestarmos o culto a Ele. Nós vamos para a igreja para darmos a nossa contribuição à edificação do corpo de Cristo. Vamos para a igreja para exercer os nossos dons em favor dos irmãos e para encorajarmos uns aos outros. É isso que nós devemos ter a nossa motivação ao irmos para a igreja. Prestarmos culto a Deus. Contribuirmos na edificação do corpo de Cristo. Desenvolvermos ou exercermos os dons em favor dos irmãos. Quantos irmãos estão necessitando? Nós não estamos desenvolvendo os nossos dons. Devemos estar encorajando uns aos outros. Nós vamos para a igreja também porque é uma ordenança bíblica, como nós lemos lá em Hebreus 10, 25, não podemos deixar de congregar. E alguém já disse uma frase interessante: uma brasa fora do braseiro, em breve se tornará cinzas. Uma brasa fora do braseiro, depois de alguns instantes, ficará apenas cinzas. E isto é uma verdade. Devemos estar num braseiro só, aquecendo uns aos outros em comunhão. Vamos à igreja, porque a comunhão dos santos é uma proteção à nossa vida espiritual. Oramos uns pelos outros, ficamos sabendo das necessidades uns dos outros, compartilhamos as nossas dificuldades, as nossas lutas. E vamos para a igreja também, ou devemos estar na igreja, porque essa sempre foi
a postura dos apóstolos e dos cristãos que nos precederam. Então, meus amados irmãos, nós precisamos pertencer a uma igreja fiel às Escrituras. Não seja um desigrejado. Mesmo depois de tanto tempo, você ficou em casa, não se acomode. Está havendo uma flexibilidade para retornarmos às atividades na igreja. Venha compartilhar. Não fique em casa desestimulado. Compartilhe. Priorize a sua igreja. Como eu falei anteriormente, nós devemos priorizar o nosso relacionamento com a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos pertencer a uma igreja fiel às Escrituras. Graças a Deus, a você que já faz parte da membresia desta igreja. Priorize, primeiramente, o seu relacionamento com Deus. Priorize, em segundo lugar, o seu relacionamento com a sua família. E terceiro, priorize o seu relacionamento com a sua igreja, pelo qual você faz parte da sua membresia. Assim, nós estaremos aproveitando bem o tempo que Deus tem nos concedido para a glória dele. Como Paulo diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo com sabedoria. Administre bem o tempo, saiba lidar com o tempo, aproveite as oportunidades, porque os dias, eles são maus. Que Deus, amados irmãos, nos ajude a estarmos aproveitando bem o tempo concedido por Deus, enquanto aqui estivermos neste mundo. Depois, amados irmãos, de tantas lições que nós estudamos às quartas-feiras, que nós possamos estar aproveitando a oportunidade e o tempo que Deus tem nos concedido, a nós e a toda a nossa família e a todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Que Deus abençoe a todos. Com essas palavras estou finalizando a mensagem desta noite.